Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre ângulos. A gente já teve a oportunidade de trabalhar polígonos, figuras geométricas planas, figuras geométricas espaciais, né? A gente também já passeou por prisma, por pirâmides, inclusive tem aula chegando sobre isso depois. Mas hoje a gente vai focar nos ângulos. Quais são os tipos de ângulos? Por que a gente utiliza ou em que momento a gente consegue encontrar os ângulos no cotidiano da gente, né? Por exemplo, eu já vou dar um exemplo bem simples. Você que está me assistindo agora, ou pela TV, ou pelo tablet, ou pelo smartphone, no cantinho da tela, naquela quina que a gente chama, é possível encontrar um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Normalmente, esse ângulo é o mais encontrado, tá? Só para adiantar para vocês. Se vocês perceberem num campo de futebol, entre a marca do escanteio, eu acho que quem assiste futebol já deve ter percebido, no campo onde o jogador ele põe a bola para chutar durante o escanteio, aquilo ali é um ângulo de 90 graus. Um ângulo reto, mas nem todos os ângulos são retos. A gente tem o ângulo raso, a gente tem ângulos agudos, o obtuso, por exemplo. Vários ângulos é possível encontrar. Só que, claro, a gente consegue visualizar, mas não é tão claro, por exemplo, como você enxergar uma figura geométrica plana, tá? Eu estou falando de uma figura, eu estou falando de uma representação geométrica, que é o ângulo, mas, claro, que não é tão perceptível como as formas geométricas. A gente vai entender direitinho sobre isso e para vocês entenderem também a importância desses ângulos, tá? E que esses ângulos fazem toda a diferença numa movimentação, por exemplo. Se eu tiver uma superfície plana e eu colocar qualquer elemento plano, tá? Quando eu falo plano, aí nesse caso eu estou falando de um ângulo raso. O meu objeto ele não se move, mas se eu tenho, por exemplo, uma declinação, o meu objeto ele cai. Isso na engenharia faz toda a diferença, tá? Nas construções faz toda a diferença. Para me ajudar, para eu saber o que é que você está achando da aula, para eu receber o teu recadinho. Inclusive, eu vou mandar um recado especial para os alunos do quinto ano da escola João 23, que vieram visitar a gente tirou foto, eu dei abraço em todo mundo, foi bem legal, né? Eu fiquei de mandar o beijo e acabei esquecendo. Eu fiquei tão empolgada com a presença deles aqui nos estúdios que acabei esquecendo de mandar o beijo ao vivo, mas é atemporal, né? Isso é atemporal. Fiquem com o beijo da professora. Era para a aula anterior, mas não prescreve, né? Isso, um beijo para todo mundo. A professora Verônica também muito atenciosa. E vocês precisam participar comigo, que eu fico muito triste. Professora Abigail, tem alguém aí, professora? Eu sei que tem, porque aparece aqui um númerozinho de a mais. Nem o bom dia ainda chegou. Acho não que é a acredito. internet. Eu vou botar a culpa na internet. Estou atualizando aqui direto. Mandem seus bons dias. São eles que dão aquele gás para a gente trabalhar, não é isso, professora? Com certeza. Cadê vocês? Cadê o meu quinto ano participativo? Eu prefiro contar que estão meio preguiçosos, ou estão na escola, ou precisaram resolver alguma coisa. Não me abandona, gente. Chegou um bom dia. Chegou, para professora. nossa alegria, chegou um bom dia do João. Bom dia, João. João, bom dia. Pegou o embalo na escola João 23, Isso. João se pronunciou. Ótimo, excelente. Não deixa de participar. O que importa realmente para mim é que vocês consigam acompanhar as aulas do Educa, tá? Vamos começar a nossa aula. O que são ângulos?
Aí eu já tenho uma imagem clara de um transferidor, que é um objeto que serve para a gente medir os ângulos. Você já teve a oportunidade de ver? Parece uma régua, né? Mas a gente mede de forma diferenciada, né? A reguinha, ela tem retinha, né? Com ângulo, a gente marca a partir dos pontinhos. Eu tenho a minha base e dependendo do meu ângulo, eu faço o segmento de reta. Esse segmento de reta, gente, precisa partir da mesma origem. E é a definição de ângulo. Ângulo é a figura geométrica formada por duas semi-retas. Por quê? Elas têm começo, mas elas não precisam ter fim. É diferente. Inclusive, eu peço perdão. Eu falei segmento de reta. Não é. É semi-reta. Eu vou preparar uma aula para vocês entenderem essa diferenciação também. A reta, a semi-reta e segmento de reta são coisas diferentes. No caso do nosso ângulo, é uma semi-reta. Nos polígonos que a gente já trabalhou, é que são segmentos de reta. Tem começo e tem final, que é onde eles se encontram nos vértices, certo? Quando eu falo de ângulo, eu falo de semi-reta. Eles têm mesma origem, mas o final pode não tem um final específico, tá? Tem começo, mas não tem fim. Segmento de reta tem começo e fim, que no caso dos polígonos é o encontro a partir do vértice. Ângulo, figura geométrica formada por duas semi-retas de mesma origem. Elas partem do mesmo lugar, certo? E eu já venho exemplificando aqui com o campo de futebol, naquela marca do escanteio. Eu tenho até uma marcação, que é onde a bolinha fica aqui no meio, né? Neste caso, eu tenho um ângulo de 90 graus. É como se eu tivesse essa marcação aqui. Presta atenção, no meio do meu campo. Eu tenho como se fosse o formato do meu transferidor, né? Uma volta completa tem 360 graus. É como se eu tivesse assim. Eu tenho o meu ponto de partida, que é onde eu estou agora. E se eu desse uma volta completa, é como se eu tivesse alcançado um ângulo de 360 graus. Professora, e esses ângulos de 90 graus, como seria a senhora representando para a gente? É como se eu estivesse dando um quarto de volta, é como se eu tivesse feito isso daqui, ó. Voltei. Representei o meu ângulo de 90 graus. É como se eu pegasse, eu estou aqui, o meu ponto de origem, presta atenção. O meu ponto de origem é o mesmo. Eu poderia traçar uma reta aqui e outra aqui. A partir do momento que eu faço essa volta, eu tenho um ângulo reto de 90 graus. Se eu quisesse um ângulo maior, um ângulo de 180, meia volta. Se eu desse mais uma voltinha, 270. E para fechar, 360 graus, beleza? É como se eu tivesse pego esse ângulozinho e botasse aqui. É como se esse meu 360 tivesse dividido em 4 partes. Beleza? Tranquilo? O ângulo, ele é medido em graus. Com o transferidor, esse daqui é menor. Dependendo do ângulo que eu quero medir, esse transferidor menor já me ajuda. Como assim, professora? Se eu preciso medir ângulos até 180, pensa que é a meia volta. É como se eu tivesse pego e cortado aquela bolinha. 0 a 180. Claro, qualquer ângulo que eu queira medir até os 180, esse tipo de transferidor já me ajuda. Se eu quisesse medir mais de 180, eu teria que ter o maior. Ou então, 2 desses. 180, 180, 360. Igual uma musiquinha que circulou muito por aí. 180, 180, 360. Claramente, nossa aula sobre ângulos. E eu posso dizer que esse 180 é a meia volta. É como se eu tivesse partido daqui e virado. Mas é lógico, eu não vou dar aula de costas para você. Então,
eu faço a volta completa. Mas sabendo que se eu quisesse dar meia volta, eu teria que estar no sentido contrário. Tranquilo? E lógico, se eu tivesse esses dois transferidores, totalizariam 360 graus, que é a minha volta completa. Tranquilo? Aqui eu tenho uma representação gráfica do que eu tinha dito para vocês. Por que um quarto de volta? O ângulo de 90 graus, ele é muito utilizado. Até num relógio que eu vou mostrar para vocês, isso fica claro para mim. Ó, se eu quisesse representar num relógio convencional que você tem na sua casa, é como se quando batesse às 3 horas, eu conseguisse encontrar o meu ângulo reto. Pode prestar atenção nos ponteiros. E se eu quisesse 180 graus? É como se o meu ponteiro ele precisasse se alinhar. Mas eu tenho a meia volta. E por último, lógico, é quando todos os ponteiros eles se encontrarem aqui. Tranquilo? É lógico que isso é uma representação gráfica, né? O ângulo mais comumente encontrado em nosso cotidiano é o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Ele está presente nos mais diferentes lugares e objetos, como caderno, televisão, estante, entre outros. Você consegue fazer um ângulo reto, por exemplo, com uma folha de papel. Você pega a folhinha de papel, dobra no meio, depois dobra de novo. Em qualquer lugar que você colocar numa quina dessa, é um ângulo de 90 graus. Um ângulo reto. Aí você encontra na sua televisão, como eu falei, no tablet. Se você prestar atenção numa esquina, a gente também tem um ângulo de 90 graus. Nas quinas das paredes, a gente consegue encontrar ângulos de 90 graus. Na cerâmica do chão, se eu pegasse a marcação que eu falei para vocês e colocasse ângulos de 90 graus, de fato, é o ângulo mais utilizado, tá? Como eu tinha falado para vocês no relógio, eu consigo encontrar essa medição a partir dos ponteiros de um relógio. Estou falando do ângulo reto, o de 90 graus. Professora, mas a senhora falou de outros ângulos. É possível a gente encontrar? Claro que sim. Eu tinha falado das esquinas. Das quinas, por exemplo. Lógico, é uma representação num desenho, mas a gente consegue ver aqui no centro de Recife esse tipo de situação. Uma praça e os cruzamentos. Ângulo reto, 90 graus. Se a gente fosse fazer uma medição, encontraríamos ângulos semelhantes ao de 90 graus. Tranquilo? Olha, na portinha do ônibus, ó, na portinha do busão, ângulo reto. Nas pontes, ângulos retos. Várias situações. Mas eu preciso também explicar os outros tipos de ângulo, tá? A representação do ângulo de 90 graus é como se eu tivesse pego aquela parte do campo e tirasse só as semi-retas e a origem. Deixa eu passar aqui, ó. Presta atenção numa coisa, quinto ano. Eu tinha falado para vocês sobre os ângulos rasos, né? Ângulo raso é o de 180 graus. É como se eu pegasse a minha marcação e fizesse assim. É como se eu tivesse dado uma volta e ficasse. É como se eu tivesse dois ângulos de 90 graus juntos, ó. Presta atenção aqui, ó. Só voltar. 90, 90. Se eu fosse querer essas duas marcações aqui, seria 180. Ângulo raso, que vem depois aqui. O ângulo agudo, eu tenho a representação quando eu tenho ângulos menores que 90 graus. Menores, eu tinha dito que às 3 horas o ângulo é reto. Se eu tenho 1 hora a menos,
2 horas. É um ângulo menor. É como se eu tivesse, por exemplo, quando você faz assim, se eu quisesse medir esse ângulozinho, seria um ângulo menor que 90 graus. Ângulo agudo. É muito fácil. Ângulo agudo, ó. Lembra da declinação que eu falei? Pois bem, se eu tenho ângulos menores que 90, eles são considerados ângulos agudos. Olha, eu sempre trago, né, minha gente? Não tem jeito. Eu trouxe um exemplozinho muito gostosinho, né? Aquela fatiazinha de pizza. Se a gente fizesse a marcaçãozinha, encontraríamos ângulos de menores que 90 graus. Agora, se eu quisesse metade ou um quarto, eu teria 90 ou 180. Olha um exemplo simples que eu acabei de fazer quando a gente faz aquele V de vitória com as mãos. Ângulo agudo menos de 90 graus. Já o obtuso, ele é diferente. Ele é maior que 90. Qualquer ângulo maior que 90 graus é chamado de ângulo obtuso. Um leque. E o raso, que é como eu disse para vocês, é como se eu pegasse, se eu fizesse essa marcação aqui, eu tenho 90, e se eu juntasse com o outro, aí ficaria assim, 180 graus. Um ângulo raso, ó, 90, 90, 180 graus. Ângulo rasinho, eu peguei uma cruz bem bonitinha para a gente fazer essa marcação do ângulo. Quando a gente abre os braços para sentir a brisa, 180 graus. Ó, se um dia eu chegar à flexibilidade dessa garota, eu tô feita na vida, né? Ângulo raso, ó, exercício básico de quem faz ginástica, não é isso? Simples, simples demais. Para fechar, eu já vou deixar esse desafio para vocês. Jonas está fazendo fisioterapia. Qual ângulo que está sendo formado com o braço e o tronco de Jonas? Eu gostaria muito que vocês respondessem para mim no YouTube, né? Porque infelizmente a nossa aula chegou ao fim. Agradeço a professora Abigail. Eu que agradeço, eles me deram um descansinho na garganta hoje. Acho que ficaram com dó de mim, vai ver acho que foi que isso, sim. né? Mas eu sei que eles estão assistindo e acompanhando a aula, sim. Eu vou contar que vocês estavam muito interessados acompanhando, tá? Agradeço também a meu intérprete maravilhoso, Clisma. E, pessoal, por hoje a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com a sua participação em breve. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.